Bom dia. Bom, vamos começar que hoje tem bastante coisa legal para mostrar para vocês. Vamos testar aqui o passador. Legal. Bom, se você está aqui hoje é porque de alguma forma você deseja melhorar os resultados da sua campanha de AdWords. E no meio do caminho, às vezes alguns erros acontecem e eu quero mostrar para vocês um pouquinho disso. Nem todo mundo tem a mesma sorte que esse garotinho que gastou 100 mil euros em anúncios no Google e não pagou nada por isso. Então a gente realmente tem que fazer valer cada centavo que a gente investe. Antes da gente começar, eu queria me apresentar rapidamente. Meu nome é Leandro Martinez, sou publicitário, exerço na área já há algum tempo e achei a minha paixão na publicidade digital. Aqui estão alguns dos clientes que eu acabei trabalhando aí nos últimos anos, tendo algumas oportunidades bem legais, tanto nacionais quanto internacionais. E é claro que o AdWords é só uma veia pequena dentro de toda essa disciplina digital, mas que já faz parte da minha vida há 9 anos, desde 2007. Hoje, eu sou um dos principais colaboradores da comunidade de AdWords aqui no Brasil e também treinador oficial de AdWords pelo Google Partners Academy. Eu acabei vendo ao longo desses últimos anos um pouquinho dos erros que os anunciantes cometiam e também erros que eu mesmo cometia. A gente não tem um grande tempo como um curso ou workshop, então eu não vou conseguir trazer todos os estudos e os fundamentos por trás de cada um dos pontos que eu quero mostrar, mas eu tentei deixar no esquema de lista para você já sair daqui com pontos acionáveis para a sua campanha, ou então para você pesquisar um pouquinho mais e ver como que você aplica aquilo para o seu negócio. Ao longo desses últimos anos, eu percebi uma coisa que é comum a muitos anunciantes, que hoje é o que eu chamo de transtorno do cubo mágico. Uma vez, eu estava vendo um daqueles vídeos que o cara monta o cubo em não sei quantos segundos, e aquilo me deixou um pouco intrigado. Eu fui pesquisar um pouco como é que o cara montava o cubo. E aí eu aprendi que tem algumas etapas obrigatórias que você precisa seguir e que você divide o cubo em camadas. E o mais interessante é que muitas vezes para você montar uma camada que você ainda não tem, você precisa desconstruir o que você já montou para construir aquilo mais aprimorado. E é exatamente esse o transtorno do cubo. Os anunciantes montam a primeira camada, colocam as suas campanhas no ar, começam a ter os primeiros resultados e se apegam naquilo. Eles não querem mudar, é difícil você tirar, desmontar aquele lado que já está bonitinho, que já está pronto. Então é um pouco disso que a gente vai desmistificar hoje. Muito do que vocês vão ver aqui, principalmente a parte de mindset, vocês vão ver que na verdade não se aplica só ao AdWords, se aplica a todos os canais de mídia digital. Então, vamos começar. O primeiro erro muito grave que o transtorno do cubo traz para vocês é a falta de planejamento e metas definidas. Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve, na verdade. Quando você vai comprar um carro, um apartamento, você faz todo o seu planejamento, quanto que você vai guardar, quanto que você vai gastar por mês. A mesma coisa quando você vai fazer um investimento na bolsa de valores. Você não vai sair investindo, comprando ação, você vai estudar o seu mercado, entender como é que funciona, para aí sim aplicar o seu dinheiro. E o que todas essas coisas que eu falei têm em comum? Tudo envolve grana. Por que quando você vai fazer a sua campanha digital, que também envolve seu dinheiro, você não se planeja? Você não define a sua meta. Pô, Leandro, eu quero vender mais. Isso todo mundo quer, mas a vender mais é resultado. Você quer vender mais quanto? Em quanto tempo? Eu quero vender 10% a mais por mês. Legal, esse número está pesquisado? Você tem dados do ano passado? Você analisou os estudos do mercado atual? A sua sazonalidade permite que você cresça todo mês 10%? Então, precisa ficar de olho em todos esses aspectos. Depois a gente tem trabalhar somente com o fundo do funil. Quando você não tem um planejamento definido, você fica com aquele resultado, você quer aquele resultado imediato, Você quer só a parte de baixo do funil, só a venda. E aí você vai ficar às vezes fazendo alterações constantes na sua campanha, porque você quer o resultado ali todo dia, porque você não tem aquela clareza do seu planejamento. Então você fica às vezes fazendo alterações que você não precisaria fazer, buscando um resultado quando simplesmente naquele dia tem menos pessoa buscando por aquele assunto. Outra coisa muito importante, isso não se aplica só ao AdWords, vem também de orgânico em muitos outros canais. O Google fala, não faça campanha pensando no buscador, faça uma campanha pensando no usuário. Crie relevância para ele, responda às necessidades dele. E isso não sou só eu que estou falando. Will Reynolds falou isso ontem, muitos outros palestrantes falaram. E cara, esse já é o mote do Google desde quando ele nasceu.
Então você não vai fazer campanha pensando só no seu CPC, no seu índice de qualidade e em todas as outras métricas. Você tem que pegar o seu usuário pela mão e responder às necessidades dele. Outra coisa muito importante, quando você falta planejamento, você fica buscando esse resultado imediato, você começa a não pensar na arquitetura da sua conta. Você não vai construindo aquela base. Você acaba não fazendo as premissas básicas e você vai buscar milagre. Eu vou fazer display, vou fazer remarketing, vou fazer um monte de coisa, só que tudo isso de forma isolada não vai te dar resultado. E aí gera aquele anunciante que fala assim, putz, eu testei AdWords uma semana e não deu certo. Cara, o Google faz beta por 2 anos e você quer testar uma campanha em uma semana, é um pouco complicado. O Google nos resultados orgânicos testou mais de 40 tons de azul para saber qual que era a cor do link que ele ia colocar. São mais de 40 tons de azul, com certeza esse teste demorou um pouquinho, não é verdade? A gente tem ignorar as práticas recomendadas pelo próprio Google, então naturalmente cada uma dessas etapas te leva a fugir um pouquinho das práticas recomendadas. A gente tem ignorar as campanhas institucionais, isso daqui eu adoro, é sensacional. Tem muito anunciante que fala assim, eu não vou comprar a minha palavra, o meu próprio nome lá no Google, porque eu já apareço bem posicionado no resultado orgânico. E eu vejo que, incrivelmente, todas as pessoas que falam isso são pessoas que não são formadas em publicidade, porque o publicitário sabe da importância da marca para o negócio. E tem alguns estudos bem legais, inclusive de dados internos do Google, que mostram que, na verdade, sim, você deve comprar o seu nome. E eu vou colocar algumas coisas interessantes para vocês. Depender de apenas um único canal. Quando você faz um investimento na bolsa, toda a recomendação que você vai receber, em primeiro lugar, você vai ter que fazer uma diversificação da sua carteira de investimento. Cara, no AdWords, em qualquer planejamento digital vai ser a mesma coisa. Se você depender somente de um único canal e aquele canal por qualquer motivo der uma zica, você vai quebrar, você vai deixar de ter resultado. Eu tenho pego muita conta de e-commerce que o cara só está fazendo, por exemplo, campanhas de shopping ou só campanhas de pesquisa. Você precisa ir um pouquinho além disso. A gente tem não mensuração do resultado. Aqui eu não estou falando só de não mensurar, mas é medir o que é correto ou não. O clique no botão de um formulário, gente, não é uma conversão. Ele não é uma meta. É incrível o número de clientes que medem o clique no formulário. E aí o cara escreve lá um e-mail sem um arroba, por exemplo, recebe aquela mensagem de corrige este campo, clicou no botão, né? Só que você contou uma conversão quando na verdade não aconteceu nada. Então você precisa mensurar o sucesso. Você pode combinar, por exemplo, medindo o não sucesso, o não envio daquele formulário. E aí você faz uma comparação. Por que os usuários estão errando tanto aqui? Será que tem alguma coisa de usabilidade no meu formulário que está errado? Um campo que não está indo automático na sequência? Então todos esses aspectos você vai levando em consideração. Ferramentas de gerenciamento. Tá cheio de conta por aí que começa, acabou de nascer a conta e a pessoa vai lá e coloca uma ferramenta de gerenciamento de lance. Isso é sensacional. A ferramenta de gerenciamento de lance, ela não faz a otimização para você. Ela vem para complementar um trabalho que você já está fazendo. Então, nunca use as ferramentas no começo de uma conta. Você precisa pelo menos de 3 meses fazendo otimizações manuais, algumas delas eu vou passar aqui, para aí sim, depois que você tiver um dado, tiver um histórico, transformar o dado em informação, aí você coloca aquela ferramenta que vai te dar uma ajudinha melhor. A gente tem a criação acelerada da conta, o nosso mercado está sensacional, está totalmente corrido, você vai se atropelando, muito provavelmente por conta do primeiro ponto, que é a falta do planejamento. E aí você conta aquela famosa mentira que eu acho que muitos aqui já contaram, eu já contei isso para mim mesmo, que você fala assim, eu vou subir assim mesmo e depois eu arrumo. Cara, você só vai arrumar isso quando der algum problema, quando o cliente vê o anúncio e estiver completamente errado, quando tiver aquele pendrive na oferta que ele não existe há 1 ano e meio. Então, tem vários casos e eu vou mostrar um pouquinho sobre isso, como que você pode minimizar. E aí, gente, um dos pontos mais importantes em toda essa etapa dos erros. Achar que o problema está só na sua campanha. Cara, se você já fez tudo o que era possível, você realmente tem a segurança de que a campanha está bem otimizada e o resultado ainda assim não aconteceu, vocês precisam lembrar que CTR, cliques, custo por clique, tudo isso acontece do lado da campanha. A conversão acontece no seu site.
Então, se a conversão não está acontecendo enquanto todos os outros indicadores estão bons, você tem que ser sincero, olhar para a sua campanha e realmente falar assim, tem algum gargalo aqui. Eu só conheço em todos esses anos um cliente, um único cliente que realmente virou para a agência e foi sincero ao ponto de falar assim, cara, eu entendo que o gargalo está no meu site, está na hora de mexer. Porque depois, quem é que é de agência aqui sabe, você vai escutar assim, a campanha não está dando resultado, a gente precisa fazer alguma coisa, quando na verdade está faltando aquele planejamento. Se você tivesse o planejamento e você acompanhasse ele com o seu cliente, você pode falar assim, não, cara, a gente está aqui dentro do programado, tem o pipe, tem o cronograma, a gente está fazendo certinho, o problema não está aqui. Eu não quero focar tanto nos problemas, mas sim na solução. E a primeira coisa, o primeiro pilar que eu preciso construir para vocês é o seguinte, nada no AdWords funciona sozinho, nada na mídia digital funciona sozinho. E o melhor jeito que eu encontrei de passar isso para vocês é comparando o AdWords como fazer uma reeducação alimentar. Por que uma reeducação alimentar? Porque na reeducação alimentar você vai tirar vícios, você vai mudar os seus hábitos e principalmente você vai usar vários aspectos em conjunto para você atingir o seu objetivo. Você vai comer de 3 em 3 horas, tomar 2 litros de água por dia, balancear o que você está comendo. Se você atacar só um desses pontos, você não vai conseguir o resultado que você espera. E é exatamente isso que a gente precisa fazer dentro do AdWords. A diferença entre AdWords básico e o avançado é exatamente como você usa todos os recursos ao seu favor. A base de tudo, 80% do seu resultado, 80% do seu resultado está nesse cara aqui, na estrutura de conta. Você vai construir uma base que depois, assim como as ferramentas de gerenciamento, vão vir para complementar esse resultado. Como é que você faz isso? Você precisa olhar para esse cara aqui, a jornada de compra do consumidor. Aquele papo que o Google fala para você colocar a sua estrutura de conta com base na estrutura do seu site, é só um pitch para quem realmente não tem uma noção, para quem não conhece a ferramenta, para quem não conhece nada de publicidade digital. Quando você aplicar a sua estrutura de conta com base na jornada, eu garanto que vocês vão ter muito mais sucesso. Legal, Leandro, como é que eu faço isso? Primeiro você tem que entender o seguinte, a primeira etapa da jornada é a etapa da consciência. O cidadão vai criar uma necessidade, queimou a geladeira dele. Então agora ele precisa de uma geladeira nova, ele vai entrar num estado de pesquisa. Ele vai começar a pesquisar o que pode atender ele, quais são as marcas, modelos disponíveis e assim por diante. Depois a gente tem a etapa da consideração. Depois que ele entrou nessa fase de pesquisa, ele vai realmente avaliar quais marcas conseguem atender ele e quais não têm o que ele precisa. E aí depois ele entra na etapa da decisão, onde ele realmente vai saber a marca e o modelo do que ele está procurando. O mais importante disso é que essa jornada influencia diretamente o tipo de busca que o usuário faz lá no Google. É a psicologia da busca. Gente, o cara conversa com você através da busca. A primeira etapa gera buscas genéricas. A etapa da consciência. O cara precisa de uma geladeira, ele vai digitar geladeira. Nem ele sabe o que ele quer. Depois, ele tem a etapa da consideração com as palavras de marca. Olha a importância da sua campanha institucional. E depois a gente tem as palavras naturalmente long tails, onde o cara já sabe exatamente a marca e o modelo que ele quer. Quando você para analisar isso e você coloca isso num gráfico, você vai ver que essas etapas se sobrepõem. E elas são uma transição, é exatamente o que faz você sair de uma campanha de branding para uma campanha de performance. O mais interessante nisso é o seguinte, quando você para analisar todo esse contexto da jornada, toda essa etapa que o consumidor segue, você vai ver que isso nada mais é do que o seu funil de vendas. Consciência, visita. Consideração é lead. E depois vem a venda, que é aquilo que você quer. Mas você precisa construir, acompanhar esse usuário em cada uma dessas etapas. Quando você faz isso, você acaba criando pontos que vão te ajudar, que é toda essa base que eu estou falando. A primeira delas é que você vai basear a sua estrutura de conta, como eu citei, na jornada. Então, você vai separar uma campanha só para a etapa genérica, com grupos pequenos, grupos focados, mas só com palavras genéricas. Depois, você vai separar uma campanha específica para a parte de marcas. Também, de novo, grupos pequenos, com poucas palavras, mas somente com as palavras de marca. Depois,
uma terceira campanha para a etapa da decisão, somente com palavras específicas. Pô, Leandro, 3 campanhas, meu orçamento ali às vezes não dá. Então assim, gente, se você não consegue separar em 3, separe pelo menos em 2. Uma campanha para as palavras genéricas, porque naturalmente elas têm uma demanda muito maior e você vai conseguir controlar o seu orçamento. E uma segunda campanha com marcas e palavras específicas, porque são elas que vão trazer a maior parte da venda, tem mais probabilidade de conversão, então você precisa tratar esse cara com um pouquinho mais de cuidado. Quando você faz isso, você tem a jornada de compra controlada. Você vai garantir que você vai separar cada um dos momentos que naturalmente te geram custos e intenções diferentes. Depois você vai ter anúncios direcionados. Quando você separa campanhas e grupos por temas pequenos e específicos, você consegue trabalhar muito bem o seu anúncio e, inclusive, citar sua palavra-chave principal daquele grupo lá no seu anúncio, pelo menos de 2 a 3 vezes, se possível. E isso vai te ajudar no CTR e no índice de qualidade, que são caras que você quer ter como amigo do seu lado ali o tempo inteiro. E também depois vai ficar mais fácil você mexer em partes específicas da conta sem atrapalhar o resto. Agora, gente, eu não vou mentir, isso dá trabalho, dá um trabalho do cão, só que ele vale a pena. E eu quero mostrar isso para vocês com base no timing. Quando você faz um negócio correndo, que é aquela parte da criação acelerada, naturalmente você fica correndo atrás do próprio rabo. Então assim, eu sempre gosto de mostrar nas minhas palestras essa tabelinha aqui. Eu sei que os números estão pequenos, mas é o seguinte, foi uma campanha que eu demorei um pouquinho mais para implementar, mas eu coloquei isso com base na estrutura da jornada de compra. E aí eu quero transformar para vocês isso em gráfico para mostrar o quanto que isso é útil e quanto que você deve realmente investir um tempo nisso. A linha laranja é a linha do CTR, a sua taxa de cliques, e a linha azul é o seu custo por CPC. Olha o que aconteceu com a linha laranja. A gente colocou a campanha no ar e deixou ela aí sozinha. A gente foi fazendo pequenos ajustes. A gente não foi fazendo grandes modificações porque a gente já tinha o planejamento definido. Então o CTR saiu de quase 6%, chegou a bater quase 14%. Sozinho, a campanha foi sozinha. O CPC saiu de quase 1,94, chegou a bater 0,37. Cara, 0,37 saindo de quase R$2 praticamente. É muita coisa diferente. A mesma coisa acontece para a comparação entre o CTR e o volume de cliques. Mesmo o volume de cliques tendo uma variação nos finais de semana, se você tem a coisa ali programada, ajeitada para o usuário, conteúdo em relação para o problema dele, isso não vai impactar o que ele vai fazer na sua campanha, o comportamento dele de cliques. Eu não posso mostrar a parte de conversão, porque o cliente não permitiu, mesmo não citando, mas a mensagem principal que eu quero deixar para vocês é a seguinte: o mercado está acostumado a fazer correndo e colher problema. Você tem que fazer planejado para colher resultado. Tempo é a maior moeda que vocês têm. Se você poupar tempo agora, você vai gastar muito tempo no futuro. E esse cenário tem que ser inverso. Você tem que investir um tempo agora, a diferença entre a palavra gastar e investir um tempo para te poupar um trabalho no futuro, um tempo no futuro. Legal, Leandro, entendi a jornada, construí minha base e agora preciso da parte específica das campanhas. Vamos lá, vamos entrar na parte da rede de pesquisa. Primeira parte da rede de pesquisa, você precisa seguir algumas premissas básicas que, sem isso não adianta fazer mais nada. Primeiro, sempre usar a configuração com todos os recursos, exatamente porque em algum momento você vai querer personalizar a sua campanha de qualquer jeito e com todos os recursos que eu vou mostrar aqui. Sem isso, você não consegue fazer essa otimização. Depois a gente tem não usar aquela maldita campanha pesquisa com exibição e display. E, infelizmente, eu vejo muita agência que se diz de performance usando esse tipo de campanha. Ela serve para o cara que é leigo, para o cara que está começando no AdWords agora e precisa de uma ajudinha. Se você é uma agência de performance, por favor, não faça isso. Depois a gente tem não segmentar vários idiomas. Eu fazia muito isso no começo. Quando a agência precisa gastar uma grana, ela sai colocando lá todos os idiomas para gastar realmente dinheiro, toda a verba do mês. Não faça isso. Liga para o seu cliente, fala, cara, estou vendo aqui que a verba vai sobrar. Se você tiver outros canais, você pode tentar realocar, ou então, posso usar isso no mês que vem? Se pode, beleza. Se não pode, paciência. Senão isso vai te gerar um custo, não um resultado.
A gente tem não começar com CPC otimizado. Esse ano rolou um evento do Google em Dublin para a galera só da comunidade e a gente ouviu diretamente dos engenheiros essa dica. E aí é natural. O Google, o AdWords, para você ter resultado duradouro no médio e longo prazo, você precisa gerar dado histórico. O seu CPC otimizado, que é aquela opção que aumenta em até 30% o seu lance para uma pessoa que está propensa à conversão, ele não vai te ajudar de nada no começo da conta porque você não tem um dado de comportamento. Então você precisa realmente gerar um dado, não começa com isso, espera um tempo e depois quando você tiver a conversão, você acaba passando isso. Pelo menos 2 anúncios por grupo de anúncio. Cara, eu não devia nem estar falando isso aqui, mas infelizmente tem gente, principalmente agências que cuidam de contas bem grandes, que coloca lá para fazer aquela criação acelerada e colocar a campanha no ar, coloca só um anúncio. Você precisa ter uma base de comparação. E uma coisa que eu uso muito, que funciona para mim, é fazer sempre um anúncio com uma pegada de varejo e uma pegada mais institucional. Vocês vão ficar surpresos com como o anúncio institucional muitas vezes vai melhor do que aquele anúncio que tem frete grátis, parcelamento, call to action, porque quem decide isso é o usuário, não é você. Claro que talvez no seu pensamento, no seu estudo, o de varejo faça mais sentido, mas não é isso que acontece do lado do consumidor. O seu pensamento é como anunciante, enquanto você atinge várias pessoas, milhares de pessoas todos os dias com seu anúncio. A gente tem a usar todo o espaço do anúncio. Às vezes eu pego conta que tem 10, 15, 20 caracteres sobrando. E isso você está perdendo espaço de informação, de call to action, coisas que você poderia estar utilizando ali. Ainda mais que agora a gente tem os ETAs, que são os anúncios expandidos, que eles têm quase 50% mais texto a mais do que o anúncio tradicional. E até algumas semanas atrás, só 29% das contas de AdWords estavam utilizando os ETAs. Ou seja, se teu concorrente está utilizando os ETAs da forma correta, com todo o espaço, ele tem praticamente 50% de vantagem em cima de você. Depois a gente tem usar várias correspondências na sua palavra e não ter palavra duplicada. Tem muita conta que usa, por exemplo, a correspondência só em ampla e gasta muito dinheiro. Ou então, a correspondência exata e deixa a conta muito restrita. É uma prática recomendada pelo próprio Google você ter a mesma palavra com várias correspondências, porque isso dá uma possibilidade para o sistema escolher o que é melhor naquela busca. E principalmente, gente, se você quer testar uma landing page diferente, você não vai duplicar o seu grupo, a sua campanha, nada do tipo. Quem vai rotacionar é o seu anúncio. Você vai duplicar o seu anúncio, trocar o URL, mesmo texto, mesmo tudo, e rotaciona. Beleza, aí você está testando. Se você tem a palavra duplicada na mesma campanha, com a mesma correspondência, você está concorrendo com você mesmo. E isso é uma desgraça para o seu CPC, para o seu posicionamento, para o seu índice de qualidade. A única exceção disso é quando você tem campanhas para regiões diferentes e cada uma dessas palavras, por mais que seja a mesma, está em cada uma dessas campanhas. Depois a gente tem palavras negativas. Eu não devia nem estar falando isso aqui também, mas tem um estudo que uma grande companhia fez que mais de 50% das contas que eles avaliaram, que passa por uma análise bem breve, nem tinha uma palavra negativa. E para mim, elas são mais importantes do que as palavras que você realmente compra para mostrar o seu anúncio. Extensões na sua campanha. Premissa. Olha só, uma campanha de pesquisa hoje não pode começar sem site link, frase de destaque e snippet estruturado. Tem umas continhas outras que talvez o snippet não encaixe, mas site link e frase de destaque, todo anunciante pode usar. Ainda mais com a remoção dos anúncios da lateral direita, feita em fevereiro pelo Google, onde todos os posicionamentos de anúncio mostram site links. Então, cara, quando você está começando sem site link na sua conta, naturalmente você já está em uma desvantagem lá no mercado. Legal, Leandro. Entendi as premissas, construí minha base, como é que eu otimizo, como é que eu melhoro. O seu primeiro pensamento é esse cara aqui. Nas corridas, Fórmula 1, Stock Car, tem os engenheiros de aquisição de dados, os chamados telemetristas. Esses caras vão analisar temperatura da pista, desgaste do pneu, balanceamento do carro, vários fatores para ele conseguir alguns milésimos de segundo em relação ao outro corredor. Ele não faz inovações, ele não cria uma turbina nova para o carro. Muitas vezes ele ajusta o que ele já tem, ou então ele começa a utilizar o que já está no carro, mas que ele ainda não está trabalhando. E é exatamente isso que você precisa fazer na sua campanha. Como que você faz isso?
Me ajuda? Vamos lá. Otimização. Segmentação geográfica por campanha. Gente, você vai separar sua campanha para regiões específicas quando você precisar de duas coisas. Primeiro, um orçamento específico para aquela região, seja porque a sua empresa precisa de um faturamento diferente, precisa ter um controle, qualquer coisa. Então, quando você também quer colocar um contexto em cima daquilo. Por exemplo, no segmento imobiliário, as pessoas buscam as palavras em São Paulo como apartamento de 3 dormitórios. No Rio, se usa a palavra quartos. Então, colocar esse contexto, colocar esse sentimento, entender o seu consumidor, vai fazer com que ele crie um vínculo com a sua marca. Restrição e ajuste por faixa horária e restrição por dia da semana. Isso parece básico, mas não acontece. Porque muitas pessoas, às vezes, começam isso realmente quando a conta nasce, sendo que deveria ter um tempo rodando para depois otimizar com base em dados. Mas, gente, se você faz uma otimização flat, o mesmo CPC, todos os dias, sem variação de horário, sem nada, você vai ter resultados flat. Sendo que você poderia ter resultados de performance todo o tempo se você analisasse. Naturalmente, todo segmento tem uma variação de busca ao longo dos dias da semana. Tem dias que se vende mais, tem segmentos que se vende mais na parte do final de semana. Tem outros que é no dia da semana, na quarta-feira, na segunda. Tem segmento que é sexta. Você precisa avaliar o seu mercado. E eu vou além. Não basta só ser o mesmo segmento. Você precisa ver relacionamento com a sua marca. Às vezes a sua marca vende mais na sexta e a do concorrente vende mais na quarta, por qualquer motivo que seja. Depois a gente tem orçamento compartilhado. As pessoas têm a incrível ideia de criar um orçamento compartilhado, que é, ao invés de você utilizar o orçamento diário em cada campanha, você pode fazer com que um grupo de campanhas utilize do mesmo orçamento. Só que o grande erro é colocar isso para a conta inteira. Você precisa dividir o seu orçamento em grupos pequenos que tenham a mesma demanda, o mesmo comportamento, que tenham a mesma performance. Se você colocar para a conta inteira, naturalmente a campanha que tem maior demanda vai consumir a maior parte do seu orçamento. Depois a gente tem adição de novas palavras e palavras-chave negativas. Gente, isso deveria ser um trabalho semanal. Você tem um relatório chamado Termos de Pesquisa, que vai te mostrar literalmente as buscas feitas pelo usuário, como ele escreveu e quais foram essas buscas que te geraram cliques. O interessante é que você ali vai consultar palavras que você não tem, que são boas, e variações que você ainda não pensou que você pode utilizar, ou então palavras negativas que são ruins para sua conta. E você vai falar assim, cara, isso aqui está me gerando clique sem resultado, está me gastando muito e não vai valer a pena. Um caso de um anunciante na área de esporte que eu peguei, ele anunciava raquete de tênis e ele não tinha nenhuma palavra-chave negativa. O que acontecia? A palavra raquete de tênis acionava a raquete para várias outras coisas, principalmente raquete de ping-pong. Nesse caso foi uma oportunidade bem explorada, porque eu virei para ele, mostrei o relatório e a gente teve essa oportunidade, vislumbrou esse item com o fornecedor dele. Então ele pegou raquete de ping-pong, que era uma coisa que ele não vendia, e colocou no site. Gerou uma vendinha ou outra, não teve assim um grande volume, mas acontecia. Então isso virou uma oportunidade. Parece básico, mas muitas pessoas acabam não fazendo. A gente tem, variação no índice de qualidade. Você precisa acompanhar o seu índice de qualidade. O que você vê na sua conta é só uma média. O seu índice de qualidade é recalculado toda vez que você participa de um leilão, mesmo que o seu anúncio não apareça. Então, lá na sua conta é só uma média. Eu vou ensinar, eu vou dar algumas ideias de como que você faz essa validação. Você precisa avaliar os seus parceiros de pesquisa. Para quem não conhece, os parceiros de pesquisa são sites que usam um sistema de busca dentro do próprio site. Então você entra lá no site, vai na caixinha de busca, faz uma pesquisa e você recebe um resultado de busca do Google. E lá aparece o seu anúncio. Isso vem naturalmente ativo na parte da rede de pesquisa e muita gente não olha. E eu vou mostrar aqui interessante o resultado que você pode ter disso. Resultado por dispositivo. Então, o Google antes permitia que você criasse campanhas específicas só para celular. Depois eles inseriram as campanhas avançadas, isso morreu, você era forçado a rodar tudo junto na mesma campanha, e esse ano voltou, você consegue finalmente excluir o tablet da sua campanha. Ou então fazer uma campanha específica para o tablet, se esse for o seu segmento, se esse for a sua intenção. Analisar os seus concorrentes. Eu sei que isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas acabam usando, mas de forma tímida. Eu quero trazer uma ideia e vamos lá para a análise da rede dos parceiros. Você vai clicar no botãozinho segmentar e ir lá na opção rede
com parceiros. O que esse relatório vai fazer? Ele vai fazer com que a sua visualização da campanha quebre entre buscas do Google e busca do parceiro. Nesse caso aqui, o cliente, se ele tivesse pausado os parceiros, ele teria tido aproximadamente 4 conversões adicionais só de deixar o orçamento somente para a busca do Google. Cara, olha os milésimos de segundo. O que são 4 conversões num mês, numa semana? 4 conversões adicionais por dia? Isso faz sentido? Muda bastante coisa. Ao passo que, se tivesse lá a outra campanha, nessa segunda imagem aqui, os parceiros de pesquisa foram incríveis. Eles geraram mais conversão, uma conversão mais barata, uma taxa de conversão maior. Os anúncios foram mais clicados, então realmente vale a pena. E eu vejo pouca gente utilizando isso. Tem muita gente que realmente gasta dinheiro com alguns parceiros que não valem a pena. Você não tem a lista de parceiros, a única ação que você consegue fazer por enquanto é realmente pausar ou deixar os parceiros. É algo que a gente já levou para o Google de sugestão, a gente não sabe se vai ser implementado ou não. De você ter um controle maior, quem sabe dar um lance diferente para os parceiros, quem sabe receber até a lista e excluir alguns, mas enfim, é isso que a gente tem para trabalhar no momento. Depois a gente tem análise da concorrência. Você vai clicar no botãozinho detalhes e clicar em todos. Ele vai te trazer uma tabelinha como essa, que para quem nunca viu, vai trazer algumas informações sobre os concorrentes. Primeiro, ele vai te mostrar naturalmente a lista de concorrentes que aparecem com você no leilão. Ele vai te mostrar quantas vezes, uma porcentagem de quantas vezes o concorrente aparece ali com você. Você consegue ver quem apareceu na sua frente na maior parte do tempo e outras coisas bem legais. A sacada, gente, é você transformar isso num gráfico. Você pode colocar, por exemplo, um gráfico como esse de sobreposição e acompanhar que o concorrente em laranja aparece em média 80% das vezes com você. Meu, isso é muita coisa, você já sabe que o cara está batendo de frente. Já os outros, vocês vão ver que tem uma oscilação. A linha azul veio caindo de participação. Será que o cara mudou um pouquinho de mercado, trocou algumas palavras? A linha vermelha teve umas falhas. Esse cara deixou de anunciar. Quando você pega e começa a avaliar isso com base no gráfico, será que não vale a pena você colocar um pouquinho mais de investimento? Será que isso foi sazonalidade ou foi problema na conta dele? Ele não teve mais dinheiro? Sei lá, qualquer motivo que seja. Depois, a gente tem a parte do índice de qualidade. Uma dica bem legal para você acompanhar o índice de qualidade, que eu faço bastante na parte de concorrência, principalmente quando eu pego uma conta nova, é usar os rótulos para acompanhar o índice de qualidade. Você pode pegar algumas palavras-chave principais, se tiver muita palavra vai dar trabalho, não vale a pena, ou você pode fazer via Excel e exportar isso em massa, mas você usa o rótulo para colocar o índice de qualidade atual daquela palavra. Faz as suas otimizações e aí você vai vendo a variação. Nesse caso aqui, depois de uma semana, todos os índices de qualidade que estavam 5, nesse exemplo aqui, 2 palavrinhas já subiram para 7. Pode não ser uma grande mudança, mas tem um estudo que mostra que do índice de qualidade 7 para cima é quando você começa a ter um desconto no seu CPC. De 6 para baixo, você está pagando mais caro. Então, busquem sempre de 7 a 10. A gente tem também uma outra etapa muito importante, que é a utilização de scripts para fazer esse acompanhamento. A sua conta de AdWords roda códigos em JavaScript. E aí você pode criar um código que vai exportar isso para um Google Docs todos os dias com toda a sua lista de palavras. E, cara, fica muito legal fazer esse acompanhamento online na tabelinha. Algumas coisas incríveis que você pode fazer para complementar esse trabalho. Então a gente passou pela premissa, passou pela otimização, a gente já construiu a base. Como que você complementa? Primeiro, RLSA é o remarketing para a rede de pesquisa. Tem pouca gente que utiliza, ou então utiliza isso por uma obrigação, né? Coloca ali na mesma campanha da rede de pesquisa, dá um lance diferenciado. Você pode separar uma campanha específica para ter um controle de orçamento e principalmente para ter uma mensagem mais direcionada para esse cara. Eu vou falar disso mais para frente. Você tem a campanha por dispositivos, que foi o que eu falei antes, você não conseguia mais segmentar nos últimos anos campanhas para dispositivos. Hoje, ainda bem que deu, através do lançamento que o Google fez esse ano. DSA, cara, esse tipo de campanha é incrível. É uma campanha automática na rede de pesquisa. Então, ao invés de você criar uma lista de palavras e você falar para o Google assim, eu quero que meu anúncio apareça para elas, você vai deixar com que o Google crie essa lista automaticamente com base no conteúdo do seu site. Você vai fornecer o URL, um robozinho vai lá, vai fazer toda a leitura e aí sim, com base no conteúdo de lá, ele vai ativar alguns anúncios para você. Você pode usar essa campanha, ela tem aquele relatório de termos de pesquisa, para pegar termos que naturalmente você, o seu analista, não conseguiram pensar ali na hora.
né? E isso vai ser uma fonte automática de informação para você, tanto para negativar quanto para colocar como positiva. A grande sacada, cara, que esse tipo de campanha é sensacional, é a RDSA, que é o remarketing combinado com a segmentação dinâmica. Cara, isso vira uma campanha automática, dinâmica de remarketing na rede de pesquisa. Isso é sensacional. Você trabalha muito bem o seu público. Depois, a gente tem o DFSA, que são os dados demográficos na rede de pesquisa. Isso foi lançado há poucas semanas atrás, mas agora você consegue segmentar sua campanha em gênero e idade. Olha essa segmentação indo muito mais além depois que você tem a parte realmente, né, de estudo, de histórico e tudo mais. Olha como uma coisa vai levando a outra. Agora, o mais interessante é que eu quero trazer aqui algumas coisas para você complementar todo esse trabalho, porque, como eu falei, o resultado não está só na campanha, no buscador. Então, uma ideia que eu uso bastante para alguns clientes que realmente vale a pena fazer isso, é você criar, por exemplo, você vai pegar o texto do seu anúncio e você vai criar um ID para esse anúncio. Você vai criar um banco de dados com o ID e o textinho dele, e você vai usar esse ID na sua URL lá no Google. Quando o cara clicar na sua campanha e acessar o teu site vai verificar que a tua URL tem aquele parâmetro, vai consultar o teu banco de dados, vai pegar aquele texto e colocar na página de destino. Olha a integração que você está fazendo com a jornada de compra do consumidor. Você está fazendo algumas coisas incríveis, pegando ele pela mão e realmente acompanhando em todas as etapas. Daí você tem a parte de Value Tracks, são parâmetros automáticos que o Google preenche com informações da sua campanha. Você vai utilizar alguns parâmetros entre chaves, quando você clicar o Google vai preencher aquilo automaticamente para você. Então, se você quiser saber a sua palavra-chave que foi clicada na sua conta lá na sua URL, você vai usar o Value Track para keyword. Quando o cara buscar uma palavra, tênis para correr, mas acionou a palavra tênis de corrida, o Google vai acionar tênis de corrida lá na sua campanha. E aí você vai pegar aquele termo lá no seu URL e também colocar ele na sua página de destino. E vai complementar esse trabalho com o seu anúncio dinâmico, né, com base naquela database que você criou de anúncios. Olha que incrível, como fica o trabalho. Como que você faz isso, utiliza isso dentro do AdWords? Você vai usar o modelo de acompanhamento. Você vai colocar a tua URL final lá em cima e o teu modelo de acompanhamento vai ficar dessa forma. A única coisa é que o Google vai preencher automaticamente o modelo de acompanhamento com a sua URL que está no campo de destino. Então você precisa colocar aquele parâmetrozinho ali, LP URL, de Landing Page URL, e aí vai aparecer o resultado para você lá no Google. A grande genialidade disso é que, quando você faz uma modificação no nível de anúncio, você manda um anúncio para revisão. Ele sai do ar por alguns minutos, às vezes até demora um dia inteiro. O que você pode fazer é criar esse modelo no nível de conta, campanha ou grupo. E quando você fazer modificações nisso, quando você fizer, ele não vai mandar o seu anúncio para revisão. É bem legal. Legal, eu queria contar um pouquinho sobre display. Muita gente esquece e acaba não otimizando o display. Premissas, tem muitos tipos de segmentação em display. Você tem palavra-chave, tópicos, canais gerenciados, público por afinidade, compra, remarketing. Então, cada uma dessas coisas cria em grupos separados, quem sabe até em campanhas separadas e principalmente a parte de remarketing. Eu vejo muitas pessoas pulou uma, mas o último item era remarketing, de você realmente criar uma campanha específica para remarketing. Como que você otimiza? CTR relativa. Uma CTR, é um índice que fica escondido, você precisa ir lá e modificar colunas e ativar isso, que vai te mostrar numa proporção quanto que o seu CTR de display está melhor do que a média de outros anunciantes. Eu vou mostrar isso mais para frente. Conversão de visualização. É uma métrica que o Google faz para você na sua conta. Ele vai medir quais pessoas receberam seu anúncio na rede de display, não clicaram no anúncio, mas depois foram no teu site diretamente e reconverteram. Essa métrica não é contabilizada na sua coluna padrão do AdWords, aquela conversões. Então lá tem uma opção para você fazer uma coluna personalizada e você pode somar conversão com conversão de visualização. E aí você realmente vai ter uma métrica coerente das suas conversões. E fazer diversificação de formato, assim como você faz em pesquisa e principalmente peças estáticas e animadas. Porque em display, gente, o Google tem mais de 40 formatos disponíveis. 15 são os principais. Pô, Leandro, precisa fazer 15 formatos? Cara, faça 10, faça 8, mas não saia de casa sem fazer 4 formatos. É a sua lição de casa. E principalmente faça avaliação
desse formato, animado, estático. E em display, gente, você pode usar a frase clique aqui. Pouca gente sabe disso, mas vale muito a pena e muito anunciante acaba explorando isso. Esse aqui é o exemplo do CTR relativo. Foi uma conta de concorrência que a gente pegou, então dá para ver aqui que na média, o CTR de display estava praticamente 40% abaixo do que a média dos outros anunciantes. Beleza? Um tópico separado para remarketing, como eu citei anteriormente. Gente, remarketing, retargeting, que é a mesma coisa, é você fazer marketing de novo. Se você está tendo que fazer um marketing de novo, de duas uma. Ou esse cara está na jornada de compra, na fase de pesquisa, ou faltou alguma coisa. Se faltou alguma coisa, agregue valor para ele. Você não vai mostrar o mesmo anúncio que levou ele para o site em primeiro lugar, não é verdade? Depois, você precisa definir uma frequência. Por que remarketing é conhecido como aquele anúncio que me persegue? Porque os anunciantes não colocam frequência. Se você já mostrou seu anúncio 20 vezes para o mesmo cara, segue o barco. Pausa aquele cara, ele não vai comprar de você, você está gastando dinheiro e olha os milésimos, você poderia pegar aquilo e aplicar num lugar com mais retorno. Combinação e exclusão de lista. Tem muito cliente que continua exibindo anúncio de remarketing para quem já comprou na loja. É claro que muitas vezes isso é proposital, mas em muitas ocasiões o cara mostra o anúncio do produto que o cara acabou de comprar. Depois, você tem que usar o remarketing para fazer um cross-sell, upsell, qualquer tipo de sell que você quiser. Mas é muito importante você combinar e excluir as suas listas para atingir esse objetivo. E aí, depois que você tiver sua lista completada, atualizada, o Google vai te dar uma lista que ele chama de público semelhante. São pessoas, uma lista de pessoas semelhantes ao público que você tem em remarketing, mas são pessoas que nunca visitaram, nunca conheceram a sua marca. Então, olha o potencial de expansão que você tem aí. Depois, remarketing dinâmico. Se você quiser e se você puder, dá trabalho, não vai implementar em uma semana e meia, mas vale a pena. É uma forma de você ganhar uma escala no seu negócio, trabalhar vários formatos de anúncio diferentes e ter realmente uma conta dinâmica. E o remarketing vai ficar integrado com a sua plataforma e a hora que o cara visitar alguns produtos dentro da sua loja e for para a rede de display, ele vai receber os anúncios daqueles produtos que ele visitou automaticamente. Google Shopping, gente, uma coisa que pouca gente fala, que eu vejo pouca gente realmente dando dicas de como otimizar, eu quis trazer um pouquinho para vocês. Premissas, feed sem erros. Configura um alerta lá no seu Merchant Center e assim que você receber um erro, corre lá e arruma. Pô, Leandro, às vezes a lista é grande, não dá para arrumar tudo na hora. Cria uma rotina, cria um planejamento. Toda semana, toda sexta, chega lá, avalia o seu relatório, quantos erros tem e realmente ataca aquilo. Utilizar todos os campos possíveis foi outra coisa que a gente viu lá no evento do Google em Dublin. Você não precisa se ater só aos campos obrigatórios. Se você fornecer mais informações mesmo dos campos não obrigatórios, o Google entende isso como qualidade e relevância. E utilizar uma campanha geral e outra específica. O que isso quer dizer? Lá nas configurações da campanha de shopping, você consegue definir prioridades. Para quando você tem um produto em várias campanhas, você consegue fazer com que ele não concorra entre si. Então, a dica do Google é, coloca uma campanha genérica com todos os produtos, um CPC baixinho, uma prioridade baixa, para que pelo menos todos possam aparecer, e depois coloca campanhas específicas com o produto que você quer dar uma ênfase maior, com uma prioridade maior e um CPC mais alto. Por exemplo, o Black Friday está chegando. Se tiver produtos que você quiser dar destaque no Black Friday, você pode, pegar, colocar tudo ali. Você pode colocar todos os produtos que você tem o maior ROI, o menor ROI para você testar, ver se aqui, às vezes um aumento de visibilidade aumenta o seu retorno, e aí você vai fazendo os seus testes. Otimizações muito legais. A qualidade da sua campanha de shopping está no seu feed, principalmente no título do seu produto. Quanto mais informações você tiver, é claro que você não vai lá e colocar um monte de informações, mas você precisa colocar algumas informações básicas. A marca daquele produto, o gênero, se é para homem, se é para mulher. Você vai colocar tamanho, cor e vários outros atributos que importam para o usuário. Lembra, campanhas para o usuário e não para o buscador. Se você quiser conseguir, usa o teu relatório de termos de pesquisa e coloca até o termo, a palavra-chave lá no título do seu produto. É claro que isso tem que ser relevante, senão você vai perder qualidade. Você tem o CTR de referência, que é como se fosse a CTR relativa, só que para a CTR relativa de display, só que para shopping. É a mesma coisa, ele vai te mostrar numa proporção o quanto você está melhor ou pior. Então, você também tem os termos de pesquisa e as informações de leilão. Eu juro que eu não vi ninguém hoje
dos clientes, das concorrências que eu participei, utilizando esses relatórios que são básicos para shopping. Toda a informação que você precisa está ali. E aí tem gente que vira assim, como que eu melhoro minhas campanhas de shopping? Cara, olha os dados que você tem lá dentro da conta. E aí, gente, coisas muito importantes. O mercado muda a todo instante. Aí tem anunciante que fala assim, mas o meu CPC subiu 10 centavos em relação ao ano passado. Cara, você está no lucro. Tem mercado que o CPC custa R$25, R$50. Tem umas coisas muito absurdas. Então você precisa acompanhar esse movimento, ficar de olho nas novidades. 2016 foi um ano de grandes mudanças, um dos anos com mais atualizações no AdWords que o Google já teve. E eu quis trazer algumas para vocês já ficarem ligados e começarem a utilizar. Primeiro, a gente tem a extensão de mensagem. Você vai poder mostrar um anúncio para o cara no celular e de lá ele vai poder enviar um SMS para você diretamente pelo anúncio. Isso é incrível. Você pode pensar em continuar o atendimento dele via WhatsApp, por enquanto essa integração não existe direto, é só SMS, mas aí fica ao seu critério. A gente tem extensão de preço, também para mobile, ou mobile, como algumas pessoas costumam falar, tanto faz. Extensão de preço é como se fosse um site link de preço só para a galera do celular. E aí o Google está testando algumas variações em cards, em site links. Não está disponível no Brasil ainda, está em beta no Brasil com alguns grupos de anunciantes, apesar de já estar disponível lá na conta. Você já pode entrar lá e dar uma fuçada, é bem legal. Extensão de local de afiliado. É uma extensão para os fabricantes de produto que não vendem diretamente, mas vendem através de uma loja no varejo, indicarem para o usuário qual que é a loja mais próxima dele, para ele realmente comprar aquele produto. Grupos de campanhas. É um novo recurso que foi lançado há poucas semanas, onde você agrupa algumas campanhas, define uma meta para elas e você vai acompanhando se aquela meta está se cumprindo ou não. O Google te dá algumas projeções bem legais. Site link em nível da conta, mais um motivo para você não começar a sua campanha na rede de pesquisa sem site link. Antes não era possível fazer no nível da conta, só no nível de campanha e grupo. Os novos anúncios, novos formatos para YouTube, Discovery Ads e Bumper Ads. Então realmente vale a pena você ficar, vídeo está bombando, eu não preciso nem falar disso, vocês sabem muito bem, isso foi falado no evento muitas vezes. E duas coisas muito legais que eu quero mostrar para vocês, para quem ainda não viu, que é o Google Data Studio e a nova interface do AdWords. O Google Data Studio é uma ferramenta de BI do Google, onde você pode entrar, vincular sua conta do AdWords e criar dashes como esse. Cara, isso é sensacional. Chegou, não precisa perder mais tempo, baixar relatório, fazer um Excel, um PPT, perder 2, 3 horas, uma semana inteira para montar aquele relatório gigantesco. Você entra aí, integra a sua conta e beleza, está tudo feito. Ele tem um limite de 5 dashes gratuitos, se eu não me engano, depois disso é pago, mas cara, 5 já dá para você brincar bastante. E você personaliza do jeito que você quiser. E depois, gente, a nova interface do AdWords. Para quem não viu, o Google está formatando uma nova interface do AdWords, completamente nova e diferente do que a gente já tem, porque o AdWords ganhou tanto recurso, tanta otimização ao longo dos anos, que ficou um pouco difícil mexer nele, né? Ficou muito mais a parte de você saber os recursos e ir lá, saber onde tem que estar cada coisa, do que fazer uma coisa intuitiva. Então eles querem resolver isso. Ainda está fechado, está em alfa, não está nem em beta, um grupo fechado de anunciantes, eles não têm uma data definida, mas está programado para que o ano que vem isso seja liberado para todo mundo. Então já tem central de ajuda da nova interface, se você quiser, vale a pena dar uma fuçada. E aí, gente, eu volto no transtorno. Olha como cada uma dessas coisas que às vezes você vai indo em etapas e você nem percebe, que você não coloca no papel, vai te transformando, vai causando erros que vai virando uma bola de neve. Eu quero fazer um experimento com cada um de vocês. Por favor, pega o celular para mim. Todo mundo levanta o celular, por favor. Eu quero que vocês destravem o seu celular, não precisa abrir nenhum aplicativo, só destrava. Deixa eu tirar aqui. Só destrava e passe para o seu amiguinho da esquerda. Por favor, dê para a pessoa à sua esquerda. O pessoal que está no beiral não tem problema, vai ficar com 2 celulares. Levanta para mim, quem no grau mínimo está se sentindo um pouquinho desconfortável. Olha só quanta gente. O seu consumidor se sente da mesma forma que você está se sentindo agora, quando ele compra de uma marca que ele não conhece, quando ele compra da sua marca ele não te conhece. Pode devolver o celular para o amiguinho. Então, é exatamente isso que você precisa resolver.
Se você não se sentiu confortável, provavelmente você não tem ninguém do seu lado, ou então é uma pessoa conhecida, namorada, esposa, um colega de trabalho, porque você tem um relacionamento com essa pessoa em algum nível. E a sua marca precisa fazer isso com o seu consumidor. Você precisa pegar ele pela mão, ativar ele em cada jornada e falar assim, cara, eu tenho uma solução para o seu problema. Muito obrigado, gente.